uma lei que revolucionou a realidade do trabalhador brasileiro. Conheça os detalhes da CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho. Pessoa física e jurídica, quais são as diferenças? Trabalha por conta própria, fique por dentro das garantias legais do trabalhador autônomo. No programa de hoje você vai saber ainda quais são as características e o que faz o trabalhador avulso. O Trabalho Legal recebe o coordenador nacional da CONAFRET na segunda semana da série especial de entrevistas com os titulares das coordenadorias nacionais do MPT. Começa agora o Trabalho Legal, um programa realizado pelo Ministério Público do Trabalho em parceria com a Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho. Você conhece algum trabalhador seletista? Se você trabalha com registro em carteira, pode se considerar um. O termo foi derivado da sigla CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho. Criada na década de 1940, a CLT é a principal norma legislativa brasileira referente ao direito do trabalho e, até hoje, unifica todas as leis trabalhistas existentes no país. O ano é 1943. O Brasil estava deixando de ser agrícola para se transformar numa economia industrializada. Novas profissões surgiam e, com elas, a necessidade de uma lei que pacificasse a relação dos trabalhadores com os patrões. Atento a isso, o presidente Getúlio Vargas determinou que uma comissão reunisse as legislações que já existiam num único texto. Num estádio de futebol lotado, a CLT foi assinada em 1º de maio de 1943. Isso tudo começa com a Era Vargas. Então, Vargas traz com a Constituição de 34, então, essas regulamentações que estavam ainda tênues, não é? E que a sociedade precisava disso. Então, nós acabamos trazendo férias para os trabalhadores, que inicialmente eram apenas de 15 dias, acaba regulamentando como essa jornada de trabalho, então, seria dividida, os intervalos que os trabalhadores fariam jus. Visa, então, colocar em prática aquilo que a Constituição coloca como direito básico e fundamental. Parte dos ideais da CLT foi inspirada em categorias como os ferroviários, que já tinham direitos garantidos por trabalharem em empresas multinacionais. Mais tarde foram os metalúrgicos. Quando a Constituição de 88 estava sendo debatida, o metalúrgico aposentado Messias participou dos manifestos para reduzir a jornada de trabalho semanal de 48 para as atuais 44 horas. Eu cansei de trabalhar sábado, domingo, trabalhava a semana até 10 horas da noite, quando era sábado, trabalhava o dia todo, domingo trabalhava o dia todo. Quando tinha reunião, a gente ia lá para a Câmara, né? O pessoal juntava 10, 20, a gente ia lá fazer barulho lá, né? Assim como a realidade brasileira, a CLT também passa por mudanças. Artigos que proibiam a mulher de fazer hora extra ou de trabalhar à noite já foram retirados do texto. Mas ainda há questões que precisam ser atualizadas. A CLT ela vem passando por mudanças e ela vai continuar mudando porque ela muda conforme a nossa sociedade. Então eu diria que em termos de jornada de trabalho temos muito ainda que avançar. Eu diria também até em aspectos do menor temos muito a avançar, porque espelhava uma sociedade 43 que, por exemplo, dizia que o trabalho do menor nas ruas somente pode ser autorizado pelo juiz. Como é que nós hoje, numa sociedade como essa, podemos pensar que o menor, inclusive, possa ter uma autorização para estar trabalhando nas ruas? Então existem, sem sombra de dúvidas, ainda aspectos que têm que ser regulamentados. Mas o principal da CLT não perdeu a atualidade. É a garantia de vários direitos para o trabalhador. Os trabalhadores, quando são admitidos por empresas, eles passam a ter direitos. Dentre eles, por exemplo, horas extras quando a jornada legal for ultrapassada, quando, na hipótese de serem dispensados, pagamento do aviso prévio, a multa de 40%, ao longo do contrato de trabalho, eles terão direito aos depósitos do FGTS, enfim, um corpo robusto de direitos e também deveres. E foi graças ao direito ao fundo de garantia
registrado na carteira de trabalho desde 1974, que seu herbal já tem a tranquilidade da casa própria. Se eu não fosse fichado, jamais, né? Não tinha esperança de aposentadoria, não teria esperança de hoje ter outra casa, né? Quer dizer, tenho 2 casas, Deus me deu 2 casas, né? Por quê? Porque sempre procurei trabalhar registrado, né? O mercado de trabalho também tem espaço para profissionais que não estão incluídos na CLT. Oportunidades não faltam para quem atua como pessoa jurídica, por exemplo. Pessoa física e pessoa jurídica. Olhando assim, não se sabe qual a diferença entre os dois. Acho que pessoa física, acho que somos nós, jurídicas são empresários. Pessoa física, né? É aquela pessoa que não precisa muito emitir notas, esses comprovantes, né? A jurídica já tem que estar trabalhando com essa parte de notas, de impostos, né? Pessoa física sou eu, individual, e pessoa jurídica são as empresas. A principal diferença entre um e outro é que o trabalhador pessoa física normalmente é seletista, ou seja, é regido pela consolidação das leis do trabalho, tem carteira assinada e recebe todos os benefícios garantidos em lei. Já o trabalhador pessoa jurídica recebe por meio desse papelzinho aqui, a nota fiscal. O corretor de imóveis Marcos Vinícius conta que desde que começou a trabalhar, preferiu abrir a própria empresa. Para ele, uma das principais vantagens de trabalhar como pessoa jurídica é o fato de ter autonomia. O fato de ser autônomo, para mim, é bom, é muito bom. Inclusive, assim, eu penso que muitas pessoas querem montar seu próprio negócio, querem trabalhar sozinho, mas às vezes tem medo, né? E tem que ter um medo mesmo, porque assim, 50% do negócio está na nossa mente, está no nosso trabalho, entendeu? Os outros 50% vai depender da sua estratégia, da localização do seu negócio, do que você vai mexer. Essa contadora explica que é preciso colocar na balança vantagens e desvantagens, já que quando não são preenchidos os requisitos de empregado, a pessoa jurídica prestadora de serviços deve arcar com todas as despesas, como impostos e encargos. Ele precisa ser organizado, ele precisa entender que daquele valor ele precisa economizar, fazer uma poupança equivalente a férias, 13º, fundo de garantia. Ele mesmo vai administrar o rendimento dele, ao contrário da pessoa física, que não é ele que administra, quem administra é a empresa. Ela explica também que mesmo que o trabalhador opte por ser contratado como pessoa jurídica, é preciso ter um contrato de trabalho. Por ser pessoa jurídica, é uma relação muito reta. Tá? Ele deve ser, não é um contrato que possa abranger tantas cláusulas, né? A nota fiscal ela já justifica tudo, tá? É apenas um contrato onde se deve rezar cláusulas, inclusive, de como será rescindido esse contrato. Mas atenção! Se você for contratado como pessoa jurídica e estiver trabalhando como empregado seletista, você e a empresa que o contratou estão agindo contra a lei. E essas empresas, então, deixam de pagar horas extras, férias, 13º salário. Então, nós sempre procuramos fazer alertas aos trabalhadores para que, na medida em que tiverem notícia, ciência de fraudes neste sentido, ou seja, as empresas não admitem trabalhadores, empregados e sim pessoas jurídicas, que, por favor, denunciem ao Ministério Público do Trabalho. Depois do intervalo, você vai conhecer outras formas de contratação. Saiba quais são as características do trabalhador autônomo e avulso. A gente volta já. A CLT define como empregado toda pessoa física que recebe salário e é subordinado ao patrão. Já o trabalhador autônomo é aquele que não tem vínculo empregatício com nenhuma empresa e não tem controle diário de jornada. Pode até, eventualmente, colocar outra pessoa para trabalhar em seu lugar. Conheça um pouco mais sobre o trabalho autônomo com a repórter Angélica Coronel.
Desde que terminou a faculdade, a fisioterapeuta Nádia trabalha por conta própria, dando aulas de pilates a domicílio e em academias. Se por um lado não tem patrão nem horário fixo, por outro, fica sem alguns benefícios, como explica esse procurador do trabalho. Os direitos clássicos, né, do empregado, eles não se estendem naturalmente ao trabalhador autônomo, porque não se teria de quem exigir isso, né? Então, a única coisa que o Estado consegue, né, controlar e exigir do autônomo é basicamente a vinculação à Previdência Social. Foi o que fez Nádia. Há 6 meses ela contribui para a Previdência Social. Agora eu estou bem, eu consigo trabalhar tranquilo, mas ninguém sabe o que vai acontecer daqui a uns 10 anos, por exemplo. Então eu passei a contribuir como autônomo pensando nisso. E também, né, na aposentadoria. Quem trabalha por conta própria ou presta serviços para uma empresa, mas não é empregado, pode ser um contribuinte individual da Previdência. Nessa categoria estão desde garimpeiros até pescadores, síndicos de prédios e proprietários de firmas individuais. Segundo o Ministério da Previdência, existem hoje mais de 6.700.000 contribuintes individuais no país. Entre eles, os trabalhadores autônomos. O contribuinte individual pode contribuir com 3 valores diferentes. A regra geral é que ele contribua com 20% da sua remuneração. Nesse caso, ele tem direito a vários benefícios, como aposentadoria por tempo de contribuição, aposentadoria por idade, pensão por morte. Ou ele tem 2 alternativas de contribuição com valores mais reduzidos. Uma é o chamado plano simplificado. No plano simplificado, ele contribui com 11% do salário mínimo. A terceira opção é a contribuição como microempreendedor individual. O microempreendedor individual também é contribuinte individual e tem a possibilidade de recolhimento de 5% do salário mínimo. Só que ele não tem mais direito à aposentadoria por tempo de contribuição, só há uma aposentadoria por idade recebendo o salário mínimo. Assim como o autônomo, o trabalhador avulso também presta serviços a diversas empresas e exerce a profissão sem vínculo empregatício. A diferença entre os dois está na subordinação. O trabalhador autônomo, como o próprio nome diz, tem autonomia para realizar o trabalho. Já o avulso está sempre subordinado a alguém, mesmo que por curta duração. A rotina começa bem cedo. Às 5 horas da manhã já está tudo pronto. Ronaldo Pereira conta que algumas vezes chega a dormir no local de trabalho para garantir que tudo esteja arrumado quando o cliente chegar. Desce uma caixa de cada coisa. Por exemplo, 3 caixas de chuchu, 3 caixas de cenoura ou beterraba, 3 caixas de cada coisa que tem no caminhão, para ter a amostra aqui do que tem no caminhão. Aí ele começa a vender e a gente começa a entregar. O que poderia ser uma rotina cansativa para alguns, para ele é uma forma vantajosa de trabalho. Um dia de serviço aqui, uma diária, que é das 5 horas da manhã, de 5h30 até meio-dia. A gente ganha o dobro como se fosse um dia inteiro trabalhado na chácara. Isso é uma vantagem que tem aqui no Ceasa. E é uma forma de a gente ganhar o dinheiro mais prático e mais rápido. E para o amigo de Ronaldo, o Zezinho, este também é um emprego ideal. Tanto que já está trabalhando no Ceasa como carregador há mais de 30 anos. Ele conta que já trabalhou de carteira assinada e com todos os direitos trabalhistas. Mas as vantagens do trabalho avulso, para ele, superam as garantias que têm direito os trabalhadores comuns. Eu trabalhando na diária, eu ganho mais do que eu trabalhando no fichado. O compromisso é a mesma coisa, né? Mas para mim eu acho melhor ficar sem fichado. Por isso eu pago meu INSS por fora, assim, já para garantir uma aposentadoria, né, daqui a uns anos. 2 características definem os trabalhadores avulsos. Eles não têm dia nem horário fixos de trabalho e recebem por diárias. Uma lei aprovada pelo Congresso Nacional determina quais são os direitos e deveres desses trabalhadores. Recentemente, a Lei 12.023 de 2009 criou a figura do trabalhador avulso, que já existia antigamente, mas era vinculado à questão dos portuários, aos trabalhadores portuários. O trabalhador avulso, a gente pode visualizar naquelas situações normalmente de carga e descarga de mercadorias, em que existia a figura dos chapas, que eram trabalhadores que trabalhavam apenas por aquela ocasião, recebiam por aquele serviço específico. Muita gente confunde um pouco o trabalho avulso com o trabalho eventual, que não são exatamente a mesma coisa. O trabalhador avulso,
é um trabalhador que tem seus direitos regulados em uma lei específica e que está vinculado normalmente a um sindicato ou ter vínculo empregatício com o tomador do serviço. Na maioria dos casos, os trabalhadores avulsos são ligados a um sindicato. Eles são responsáveis por intermediar a relação entre empregado e empregador, garantindo os direitos trabalhistas, como FGTS, 13º salário e férias remuneradas. O sindicato tem uma escala de trabalho e ele faz uma lista de pessoas que querem trabalhar de forma autônoma e elas recebem especificamente por aquele serviço. Elas entram numa lista de espera e vão fazer exatamente um serviço específico. Carregar aquele caminhão, e recebem por aquilo. José Deval, produtor rural de Padre Bernardo, planta cenoura, chuchu, beterraba, mas sua especialidade é o repolho. Herdou do pai o talento para o plantio e há 20 anos trabalha vendendo verduras. Para ajudar a comercializar as mercadorias, conta com 4 ajudantes, todos avulsos. E recebe todos os dias, como se fosse só diária. O horário é a hora que a gente começa, que será sempre 5h30, que é a hora que abre o mercado, né? E o horário de encerramento sempre quando a mercadoria acaba. Pode ser que acabe antes, mas sempre normalmente a feira termina e volta meio-dia. No próximo bloco você acompanha uma entrevista especial com o Dr. José de Lima Ramos Pereira, coordenador nacional da CONAFRET. O intervalo é rápido, não saia daí. Essa semana eu converso com o Dr. José Lima Ramos. Ele é coordenador da CONAFRET, a Coordenadoria Nacional de Combate às Fraudes nas Relações de Trabalho. Doutor, muito obrigado pela participação no nosso programa. A gente vê que existe hoje no Brasil um problema muito grande no meio ambiente de trabalho, que é a precarização do trabalho em relação ao trabalhador. Como que a CONAFRET vem combatendo isso? O projeto existente hoje para tentar esse combate, tentar porque sabe que é difícil, mas a gente vem conseguindo, inclusive, com algum êxito, logo no seu início, é o projeto da alta tensão. O projeto da alta tensão, ele busca exatamente o combate à terceirização ilícita no setor elétrico. Primeiro, com o enfoque de que as concessionárias de energia elétrica, que recebem essa delegação do serviço público, do poder público, ela tem que absorver esse pessoal. Porque se ela contrata terceirizadas, é porque ela precisa ter esse trabalho. Como é atividade fim, ou seja, sem essa atividade ela não existe, ela precisaria o quê? Ela precisa contratar esses empregados diretamente. O segundo enfoque do projeto é que esses empregados dessas empresas terceirizadas, por exercerem atividades iguais aos empregados efetivos das concessionárias, eles têm que ter o mesmo direito. Eles têm que ter o mesmo salário, o que não ocorre. Eles têm que ter a mesma condição de trabalho, o que não ocorre. Eles têm que ter o mesmo equipamento de proteção disponibilizado e exigido, o que não ocorre. A mesma qualificação técnica e também as mesmas situações de evitar um risco. Isso, pela experiência, e contra fatos não existem argumentos, nós estamos vendo que os empregados das empresas terceirizadas que trabalham no setor elétrico morrem mais por acidentes fatais. Esses empregados ganham menos. Esses empregados têm uma situação de trabalho bem inferior aos efetivos. Perdem os direitos, porque no momento que ele não ganha, ele perde no momento que ele deixa de exercer os direitos que são previstos para a categoria dos eletricitários, que são direitos geralmente históricos. Por exemplo, tem uma empresa que prevê um abono à aposentadoria, que você recebe por ano de trabalho um valor X, um salário. Isso é previsto na Convenção Coletiva dos Eletricitários, mas se for para o terceirizado já não vai. Então, você começa a ter o quê? Uma precarização na relação de trabalho. Isso é que a gente vem combatendo. Doutor, o Tribunal Superior do Trabalho ele já normatizou a questão do trabalho terceirizado, só que ele trouxe também a questão do trabalho terceirizado ilegal. Para quem está em casa, o que seria esse trabalho terceirizado ilegal? Por exemplo, um banco ele não pode contratar uma pessoa terceirizada para ser o caixa da empresa, e sim para ser um agente de limpeza ou até mesmo segurança, né? A questão no setor elétrico hoje é que para essas atividades fins, no caso do banco sendo caixa,
dentro do setor elétrico, essas atividades fins estão sendo exercidas por trabalhadores terceirizados? Exatamente, Márcio. O que nós verificamos é que as empresas concessionárias de energia elétrica, que recebem uma delegação do poder público para exercer um serviço público essencial, que é a distribuição de energia elétrica no país, elas vêm utilizando trabalhador terceirizado de uma forma, uma proporção muito grande. E isso vem trazendo aquilo que nós chamamos de precarização. Ou seja, se você trabalha num universo de 1.000 empregados, 800 são terceirizados, significa que você está transferindo a atividade fim que é da empresa para uma terceirizada. E isso é que leva uma percentual, por exemplo, está levando, isso é fato, de 4 a 7 vezes maior o número de acidentes fatais, de acidentes de trabalho fatais com terceirizado do que com efetivo. Isso é que leva a que a qualificação dos empregados de uma empresa terceirizada, que não tem todo o lastro e toda a capacidade, o know-how da concessionária, a não conseguir transferir isso para os empregados. Então, quem recebe energia elétrica não está nem sabendo que isso ocorre. Mas ocorre e nós temos que ficar atentos. O Tribunal Superior do Trabalho tem a súmula 331 que diz isso mesmo. A atividade fim não pode ser transferida. E só, salvo se for o quê? O que é que ele pode transferir? É a atividade meio, segurança, vigilância, limpeza. Agora, o que é que se tem hoje em dia? É que o Supremo Tribunal Federal, quando se trata da administração pública, é que previu só uma modificação que a responsabilidade subsidiária da entidade pública só vai existir se houver prova da culpa do gestor, de não cobrar esses direitos. Agora, o que precisamos a nível de Ministério do Trabalho é ficar atento em todo o país onde ocorre isso e o que fazer, como nós já estamos fazendo em alguns estados. Saindo do setor elétrico e indo para as estradas, hoje a gente vê também uma precarização do serviço de trabalho nas estradas, até mesmo com os caminhoneiros, enfim, com quem conduz cargas. Por isso, a Conafret também tem um projeto especial para esse tipo de trabalhador? O trabalhador avulso fora do porto, ou aquele trabalhador, o porto seco, que falam. Trabalha em ceasas, armazéns gerais. Nós temos o projeto Carga Pesada. Esse projeto tem um alcance social muito grande, que você tira da informalidade todo aquele pessoal que trabalha que não tem patrão, que você não sabe a quem cobrar. A família fica sem saber cobrar quando tem um acidente de trabalho. Então, nós temos a intenção nossa, e que espero que seja efetivada com esse projeto, é que verificar o diagnóstico das centrais de abastecimentos, dos armazéns gerais e ver o que pode ser feito. Inclusive, existe uma legislação própria sobre movimentação de mercadoria. Então, isso a gente vai ter que trazer, que esses trabalhadores avulsos sejam intermediados pelo sindicato profissional. Não pode ser contratado pela empresa por empresa terceirizada. Então, quando é que isso vai ocorrer, quando não vai ocorrer, é o que a gente está trazendo com esse projeto. A ideia nossa, nós fizemos 2 audiências públicas em Curitiba, uma em Curitiba e outra em Minas Gerais, Belo Horizonte, que foram muito bem sucedidas as audiências, e a intenção é fazer um projeto piloto em um estado da federação, e para que ele seja replicado para todos os outros estados. Agora, todos esses projetos, eles têm um alcance social muito grande. E o que a gente precisa desse projeto é que haja uma conscientização da sociedade que isso é feito em prol de todos. E, principalmente, lembrando que ações já estão sendo ajuizadas. No caso do projeto da alta tensão, já ajuizamos a ação em Pernambuco, na Bahia e no Rio Grande do Norte. E estamos agora fazendo uma reunião em Sergipe. A Conafret também atua no Construir com Dignidade, porque com as proximidades desses grandes eventos esportivos aí, o Ministério Público do Trabalho procura, atuar justamente com o trabalhador que está levantando aí esses estádios, essas estradas novas. Como que é a participação da Conafret dentro desse projeto Construir com Dignidade? O Construir com Dignidade é um projeto de intercoordenadorias, ou seja, todas as coordenadorias nacionais eles participam. Porque se você verificar numa grande obra dessa, tem tudo. Tem problema de discriminação, tem problema de terceirização, de condição de trabalho, tem problema até de trabalho escravo, ou condicional de escravo já foi encontrado. Então, a questão da liberdade sindical, então afeta todas as coordenadorias. Isso é coordenada hoje, esse projeto, com 2 coordenadorias, a Codemate e a Conafret, Meio Ambiente e a das fraudes. E nós estamos agora com o Procurador-Geral do Trabalho,
fazendo um plano de ação de 2012. A ideia é que os aeroportos, os estádios, esses lugares, os locais que irão ser utilizados na Copa do Mundo, que vai ser logo, sejam também investigados, inspecionados pelo Ministério Público do Trabalho. Então tem muito trabalho pela frente aí. Tem muito trabalho, e se você pensar que nós somos 8 coordenadorias nacionais, e eu estou falando apenas da minha que eu digo daqui, eu estou atualmente como coordenador nacional, imagino que nós, do Ministério Público do Trabalho, temos a enfrentar. Mas temos o apoio do Procurador-Geral, temos o apoio da sociedade, e sempre que a gente leva alguma ação, sempre que a gente busca o judiciário para resolver alguma causa, tenha certeza que tem uma relevância, tem um alcance social muito grande. Por isso que nós estamos trabalhando, aumentando essa função social. Certo, doutor, muito obrigado pela sua participação. Conversei agora com o doutor José de Lima Ramos, ele é coordenador da CONAFRET, a Coordenadoria Nacional de Combate às Fraudes nas Relações de Trabalho. E o Trabalho Legal de hoje fica por aqui. Você pode acompanhar o programa pela internet. É só acessar o site www.mpt.gov.br. A gente se vê na semana que vem. Até lá!